Olá, boa tarde. Quero dizer a todos que são muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um culto confinado. Hoje é o 26º culto confinado. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na Epístola de Tiago. Nós vamos começar a estudar os 5 capítulos de Tiago. E ao final vou orar pelas famílias e dar os nossos avisos, tá bom? Abra aí comigo no capítulo 1 de Tiago. Diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar alguma coisa. O propósito dessa carta, e a Igreja Batista da Vila Ema trabalhou muito com a questão desse estudo na EBD, ministrado pelo nosso amigo Marcelo, um curso que nesse tempo aí da pandemia, o Seminário Bíblico Palavra da Vida disponibilizou 4 aulas maravilhosas. E nós vamos trabalhar essa carta também ao longo desses dias. A primeira questão que eu quero detalhar é o propósito dessa carta, que é o encorajamento da aplicação diária do cristianismo. O cristianismo, ele é a capacidade que você tem de compreender a vontade de Deus manifesta nas Escrituras e, na força do Espírito Santo, você dar as respostas corretas do seu coração a cada provação que vier até você. Observe aí no verso 3, diz o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé possui perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ser maduro, ou seja, alguém que tem capacidade de resistir às dificuldades, e ser íntegro. Eu gosto de usar uma frase que eu quero que você grave aí, grife: 2 erros não fazem um acerto. Quem joga futebol, e tinha um jogo que a gente fazia, que quando você estava jogando gol a gol, 2 traves considerava-se um gol, ou seja, 2 quase gols valia um gol. Era uma regra para o futebol. Porém, na vida cristã, 2 quase acertos não geram um acerto. 2 erros também não geram um acerto. Precisamos ter capacidade de discernimento. Tiago é uma carta que vem fortalecer a maturidade e, ao mesmo tempo, a integridade de cada cristão verdadeiro. Seja íntegro, seja maduro, esteja preparado para entender que sofrimento faz parte do seu crescer. Capítulo 1, verso 5, continua da seguinte forma: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento.
Não pense que tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O momento aqui que está sendo apresentado é um momento de dificuldade, é um momento que as tribos estão dispersas entre as nações e muitas dificuldades acompanhavam essas tribos nos seus locais, nas suas adaptações, nas suas realidades. Eles tiveram que sair da sua zona de conforto. Observe que as 12 tribos, elas foram dispersas entre as nações. Elas não foram acomodadas de modo tranquilo. Elas foram dispersas, algumas foram fugidas, foram momentos de grande instabilidade. E Tiago, ele vem destacar a importância de que nós entendamos quem é aquele capaz de nos fornecer todo o subsídio necessário para o que viermos enfrentar. A primeira questão que ele destaca é no meio da provação. Você entender que a maturidade, a resposta adequada do coração e a postura de integridade, ou seja, não é por conta de uma dificuldade que os fins justificam os meios, não. Os fins, eles devem ser alcançados do modo bíblico, correto, dentro do padrão. Os fins devem ser alcançados com integridade. Mas se for com integridade, o resultado não vai ser o esperado. Não importa. Vai ser o resultado que Deus quer para aquela situação. A verdade, a integridade, a obediência e a maturidade fazem parte do cristão verdadeiro. A falta de sabedoria, ela precisa ser tratada por aquele que é o Pai das luzes, e o texto vai destacar depois essa característica de Deus, mas Deus, ele é o ápice de toda a sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e Deus é o ápice do saber. Ele é aquela fonte inesgotável capaz de suprir todas as nossas carências e necessidades. E o cristão precisa entender isso. Ele tem em Deus o seu maior conteúdo de upgrade, o seu maior conteúdo de melhora, o seu maior subsídio para a sua dificuldade provém do Senhor. Então, peça a Ele, peça com fé, que esse Deus pode cuidar daquilo que para você é necessário. Não apenas o que é desejável, mas o que é necessário. Na continuidade, ele vai destacar no verso 9 algumas ideias que nós temos aí para podermos trabalhar dentro da questão da maturidade e da questão da provação e da questão da integridade. Olha o que ele diz: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, observa que Tiago destaca que os nossos bens, a nossa condição financeira, a nossa posição, o nosso status, aqui ele diz o homem de posição humilde, né? O irmão de condição humilde e o rico. Ele coloca duas situações, porque para Deus não há diferença. E não é porque você tem uma condição financeira melhor que você é de uma
de um status, ou você tem uma situação de sobressair ao que tem menos condição financeira. A Bíblia não destaca grau de pessoas. Ela não diz que o rico ele é mais importante que o pobre, ou o pobre ele é mais importante que o rico. Não, ele diz que tanto o rico quanto o pobre devem viver para a glória de Deus, devem viver conscientes que a sua vida pertence ao Senhor, e o que você tem é porque Deus assim o deu, e é porque Deus entende que é necessário para a sua realidade. Agora, se o rico começa a ter uma posição mais elevada, ou da posição mais elevada começa a ter alguma dificuldade e passa por uma pobreza, eles precisam ambos entenderem que o mérito e a glória é para o Senhor de todas essas coisas. Eu não devo humilhar uma pessoa porque eu estou numa situação financeira melhor, como eu também não devo me sentir humilhado se eu porventura estiver numa situação financeira diferenciada. Ele fala que essa questão da beleza humana e de toda essa ideia de status, ela é vaidade, e tudo isso passará. Nós precisamos perceber que esses conceitos humanos, eles passarão. A vida, ela tem uma brevidade muito grande, e eu preciso perceber aquilo que é eterno, aquilo que é imutável, e não me atentar apenas para aquilo que é passageiro. Verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mal, sendo por este arrastado e seduzido. Então este desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Geralmente as pessoas têm uma grande dificuldade de entender o que é provação e o que é tentação. E uma forma de você perceber a provação é tudo aquilo que é dificuldade que você passa e que te abate, que te desanima dentro do processo de vida cristã. E tentação é pecado oferecido para você. Então, quando você tem que tomar uma decisão, você está vendo, por exemplo, um dinheiro, uma carteira caiu com dinheiro, e você viu a carteira caindo com dinheiro, aquilo é uma provação. Não, não é. Quem está te tentando é o seu coração, que quer pegar aquilo que não é seu. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara sobre você ser alguém bondoso. Você sabe que aquele dinheiro não é seu, você conhece o dono. A Bíblia fala que nós não podemos furtar. Então, você viu aquela carteira caindo, mesmo que você esteja sem dinheiro, aquela carteira não lhe pertence. Aquilo não é Deus te abençoando, aquilo não é Deus te tentando, não é nada disso. Você precisa pegar aquela carteira e devolver para o dono. Se você pega aquela carteira, usufrui daquele dinheiro, isso não é Deus te tentando, não é Deus te tentando e não é Deus te provando. Isso é você mesmo sendo tentado pela sua cobiça.
pela vontade de ter aquilo que não é seu. Então precisa ficar muito claro, a provação são dificuldades que nos abatem, que vêm sobre nós e que nos desanimam. E a tentação é tudo aquilo que nos leva para o pecado. Isso é a grande diferença. Então, não atribua o seu pecado como se Deus estivesse te provando. A Bíblia deixa bem claro que Deus não prova ninguém. Deus não tenta ninguém, né? Essa é a linha. Aí você pode falar para mim, mas e o exemplo de Abraão? Ali foi uma provação do Senhor com Abraão, e Deus não jamais permitiria que Abraão de fato matasse o seu filho. Ele estava sendo este exemplo que para nós é um exemplo que nos inspira, e Deus também ali aponta para o que ele fez com Jesus Cristo, com o seu único filho. Ele, por amor de cada um de nós, sacrificou o seu próprio filho, por amor. Ele faz, mas ele jamais vai pedir que eu e você façamos algo que seja antibíblico, antinatural ou fruto de desobediência ou pecado, ok? Continuando comigo, verso 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Antes de eu falar do verso 26 e 27, que são os dois últimos versos, deixa eu destacar aqui. Tiago usa muito a expressão meus amados. Ele utiliza uma expressão juntamente com a ideia de meus irmãos. E tamanho carinho, tamanho cuidado que ele demonstra nas suas palavras de amor. Quando ele diz aqui no verso 19, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir. Podemos trocar aqui a palavra prontos, né, pela palavra dispostos. Então seja disposto para ouvir. Tardios para falar. Então indisposto para falar e indisposto para irar-se. São atitudes que você conduz o seu coração na linha da disposição ou da indisposição, de acordo com a orientação desse Deus em sua revelação. Então, não vá armado para uma conversa, não vá armado para uma discussão. A Bíblia diz que você deve ir disposto para ouvir, indisposto para irar-se e indisposto para falar. Quando você vai para uma reunião ou para uma situação, agora essa pessoa vai me ouvir. Eu vou dizer tudo o que ela está pensando que. Isso é uma indisposição, é uma disposição que Deus não aprova. Deus está convidando você que já entendeu que Ele é o Senhor, que Ele é o Pai das luzes, que você precisa ser maduro, que você precisa ser íntegro. Deus está dizendo para você que o seu comportamento precisa ser alterado pelo seu relacionamento com as Escrituras.
Então, o crente não fala o que quer. Existe um ditado que diz: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas para o crente é o seguinte: quem fala o que quer, para o crente, ele não vai ouvir de mim o que ele quer, porque quem manda em mim é o Senhor Jesus, e ele vai ouvir de mim aquilo que o Senhor me mostrar que é para falar, não aquilo que eu quero dizer, mas aquilo que eu sei que é útil para edificar. Então, pensa aí comigo: você falou, ouviu, bateu, levou? Então saiba que você não é maduro biblicamente. Você é alguém que está dentro da igreja, mas ainda não entendeu que o mundo está dentro de você. E você precisa ser maduro e íntegro. Você vai ouvir o que você não quer, mas você vai ser indisposto para falar e indisposto para irar, porque o seu coração é dominado pelo Espírito Santo, e você não vai deixar aquela palavra tornar você numa pessoa iracunda, sem domínio próprio, que sai xingando todo mundo e mostrando que você não é de Jesus, mas é do mundo. Continua comigo. Eu falei para você que os 2 últimos versículos seriam aí o alvo do nosso fechamento. Fantástico. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, eu falei para você sobre isso, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Então, você que fala pelos cotovelos, você que esbraveja, você é aquele que não leva desaforo para casa, então saiba que você também está levando para casa o mau conceito de não ser crente, de ser alguém incipiente, alguém que não faz parte da gente. Que gente? O crente que é diferente e que vive contente e também é obediente. Saiba que o cristão, ele não fala o que quer, ele fala aquilo que Deus quer que ele fale. O seu domínio próprio não está no coração, está também na razão. Continuando, o último verso: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Meu Deus, que desafio! Não se corromper pelo mundo. Meu Deus, me ajuda. Quando alguém pisa no meu pé, quando alguém me magoa dizendo o que quer, eu tenho que ser indisposto para irar, indisposto para falar e totalmente disposto para ouvir o sapo que eu não quero engolir. Mas é isto mesmo. E a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, é fazer algo sem querer nada em troca. Por que que Tiago dá o exemplo do órfão e da viúva? Porque naquela época não tínhamos INSS, não tínhamos um sistema previdenciário, um sistema de aposentadoria e de benefícios. E essas pessoas, quando perdiam ali o seu pai, o provedor do lar ou o marido, esta pessoa estava numa dificuldade muito grande, passando fome para ela e para seus filhos quando eram pequenos. Quando já podia trabalhar e batalhar pelo pão, era um pouco mais fácil. Isso não exime eu e você de cuidarmos de outros hoje, tá? Isso não exime a igreja de fazer o seu papel no cuidado. Temos os órfãos, temos as viúvas, mas temos todo o corpo de Cristo que precisa do seu cuidado e da sua intenção, sem nenhum tipo de preocupação em retribuição. Sendo assim, você é um verdadeiro cristão? No nosso estudo de hoje, nós trabalhamos a primeira carta de Tiago, e esta carta me ajuda a ser maduro e íntegro, dando respostas corretas em meio às provações e dificuldades desta época. Sendo assim, estamos
multiplicados. E não acabou, Gabriel. Jamais encerrados. Vamos agora escutar um louvor e depois eu volto mostrando as famílias de qual iremos orar, que tem feito na sua casa um ambiente, um tabernáculo para o culto bíblico das suas famílias. Deus te abençoe. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, olá, querido amigo webnauta, que belo louvor tivemos aqui agora adorando ao Senhor, não é verdade? Estamos chegando ao final de mais um culto confinado e eu quero aqui apresentar alguns irmãos que têm
utilizado a sua casa como um local para o culto doméstico. Quero apresentar a nossa querida irmã Helena, uma grande guerreira. Ela e os seus filhos Richard, o Richard que também tem feito culto doméstico na sua casa, temos aí orado pela vida do Richard, o Robert, a Raquel e os seus netos. A irmã Helena tem perseverado, buscando a Deus em oração por toda a sua família. Quero ainda apresentar aqui a família do Diogo. O Diogo, a Sara, sua irmã, e a dona Hilda, sua mãe, tem também utilizado ali a sua residência como um local de estudo das Escrituras. E o Diogo ainda apresenta aqui para orarmos pelo Celso, que é o fotógrafo dessa foto, pelo Jarbas, pela dona Rosa, pela dona Diná, pela Edni e pela dona Maria. Bela e linda família, viu? Querido Diogo, Deus abençoe sua família. Quero apresentar aqui um casal de diáconos da nossa igreja, o Damásio e a Rose. Esse casal aí tem sido alvo das nossas orações também. O Damásio tem saído à madrugada para trabalhar, que Deus o abençoe e o guarde no seu trabalho. E a última família que eu quero destacar, que também tem utilizado ali a sua casa como um ponto de oração e de estudo da palavra, é o Edmilson, o capitão. Saudade, capitão. A nossa querida Neide, uma mulher de oração também, estamos orando pela sua saúde, viu, Neide? E o nosso seminarista Edmilson Júnior, o Juninho, Deus o abençoe. Por último, eu quero mostrar a Cristolândia, São Paulo. Temos ali o nosso amigo missionário William. Eles têm feito um trabalho fantástico, distribuindo alimentação para aqueles que estão ali em situação de drogadição, de vulnerabilidade. Eles permanecem fazendo toda a sua utilização de EPI, os seus cuidados, mais avançado em cima dessas necessidades. Deus abençoe a cada um e agora sim, estamos plenamente multiplicados e nunca encerrados.